E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje queria comentar um pouco sobre a 15ª rodada, que aconteceu já uma parte, né, nesse meio de semana. Antes eu só queria fazer uma correção, né, eu acho que antes que você ia xingar, antes que você ia xingado, quando eu comentei do Corinthians, eu falei Matheus Salles, na verdade é Matheus Vital, gente, cometeu um gafe. Outra do Santos também, o Rodrigo já foi negociado com o Real Madrid, ele não está sendo soldado não, já foi negociado e ele sai só no ano que vem. Então, só fazendo uma correção aqui. Bom, falar um pouco da rodada, né? Foi uma rodada boa para os líderes, né? De uma certa forma, tirando o Palmeiras, eu acho, mas Santos e Flamengo, né? Era um jogo que era na Vila, então o Santos jogava em casa, o Flamengo era visitante, e foi 1-1. Eu acho que o placar não foi ruim. Foi ruim se a gente considerar que o Flamengo saiu na frente, né? Abriu o placar logo no começo. O Santos buscou o empate, né? O Rodrigo jogou demais, aliás, né? O Rodrigo jogou muito. Mas o Flamengo também jogou. Os dois times, eu acho que o Santos, eu acho que não sentiu a turbulência de perder o Jair, não. Foi bem. Acho que o Santos é engraçado, né? Ele é um time que vem oscilando muito, mas em jogos grandes, né, parece que eles crescem junto, né, com o jogo. E não tô querendo dizer que quando joga com um adversário mais fraco ele se apequena, não, de forma alguma. Eu acho que até assim, pô, você pega um adversário tecnicamente que você sabe mais fraco, acho que o time entra um pouco relaxado, né, e aí pega um Flamengo, todo mundo entra ligado, entra concentrado, então é, isso acaba resultando aí né, trazendo um resultado, sim, não dá para dizer que é positivo, mas também não é negativo, né? Foi 1-1 jogando como mandante, né? Foi assim contra o Palmeiras também, dois adversários que estão melhor na tabela, então assim, não digo, é o que eu falei, não digo que saiu no lucro o Santos, mas também não saiu no prejuízo, né? Mostrou que tem força o elenco, apesar de tudo, e, e empatou com o Flamengo, né? Assim, meio que não complica o Flamengo, eu acho, mas até porque o Flamengo era visitante, mas abriu uma porta para o São Paulo, né? O São Paulo, se ganhar, lógico que é muita presunção sair falando que o São Paulo vai ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, mas é uma possibilidade, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Se a gente vê o retrospecto do São Paulo, os últimos jogos do São Paulo, é totalmente possível que o São Paulo ganhe do Grêmio, né? E uma vitória colocaria o São Paulo na liderança. Então, esse empate do Flamengo abre uma porta, né? Deixa uma esperança para o São Paulo, né? Que finalmente vê aí a oportunidade de pular para o topo da tabela, né? Sequência que o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro foi bem, né, perdeu as duas primeiras partidas da volta da Copa e eu já tinha comentado no podcast anterior. Eu não acho que foi um fiasco que o Atlético Mineiro voltou mal, muito pelo contrário. Até se a gente se pegar o último jogo, que foi contra o Palmeiras, o Atlético jogou demais. Assim, perdeu, mas jogou muito. O time jogou bem. é, e, é o que eu falei, não dá para dizer que o Atlético voltou mal, não. E mostrou isso em campo, né? Mostrou, foi um resultado de 2-0. Apesar do resultado, o placar não condiz muito com o que foi o jogo, né? O Atlético fez o primeiro gol e tomou a pressão do Paraná, né? O Paraná foi para cima, deu um sufoco, né? O Atlético se defendeu muito bem, o goleiro também salvou várias boas, né? Boas defesas. Então, o Paraná complicou, assim, foi 2-0, mas foi aquele 2-0 parecido com o que foi o Corinthians e Botafogo, né? Ganhou assim o placar, até engana um pouco, mas foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil para o Atlético e voltou a subir na tabela, o Atlético, né? Tomou a terceira posição do Internacional. Lógico, o Internacional ainda vai jogar, mas mostra que o Atlético está muito vivo. E eu já tinha comentado isso. Para mim, o Atlético seguia muito vivo ainda na competição, né? E agora assume a terceira posição. Realmente mostra que, apesar das duas derrotas que aconteceram, foram, né, jogos casuais, assim, que acontecem. Infelizmente, não dá para ganhar todo jogo. Um jogo você empata, outro você perde, mesmo jogando bem, às vezes a vitória não vem. Então, o Atlético é muito forte, sim. Eu acho que, lógico, eu acho que perdeu muita força ofensiva com a saída do Roger Guedes, mas
tá mostrando força esse time, né? Mostrando que é um elenco bem aguerrido, né? Eles estão bem entrosados, então é um time que vai brigar até o final. Né? Para mim, eu acho que é um time que vai brigar pelo título, sim, e até o final do campeonato. Não vai ser um time que vai ficar pelo caminho, que tá forte agora e vai cair, não. Acho que tão bem, né? Assim como o São Paulo, assim como o Flamengo, estão muito bem. O outro jogo da rodada foi Corinthians e Cruzeiro. Corinthians ganhou de 2-0. De novo, né? Foi o que eu falei do placar do Atlético. Esse do Corinthians também foi um placar que, apesar de o placar ter sido 2-0, parece que pô, o Corinthians ganhou fácil, mas não ganhou. Foi suado também. O Corinthians fez o primeiro com o Romero, o Cruzeiro complicou muito o jogo, né? O Cruzeiro deu uma de Palmeiras, né? Criou muitas oportunidades e não fez nenhum. E aquela lá, né? A tônica do futebol é essa, né? Quem não faz acaba tomando. O Cruzeiro tomou o primeiro, depois acabou tomando o segundo num lance, para mim até um lance meio bizonho de defensivo, né? O zagueirão vacilou ali, o Romero veio por trás e cabeceou. Então, quem não faz, toma, né? O Cruzeiro criou boas chances, não acho que jogou mal, não. Jogou bem, mas não aproveitou as chances que teve, né? Parece, jogou que nem o Palmeiras, né? O Palmeiras é esse time que cria muito, vem sendo, né? A gente vem vendo nas últimas rodadas um time que cria muito e não conclui. E isso aconteceu com o Cruzeiro, não foi feliz, e o Corinthians ganhou, né? E o saldo fica positivo para o Corinthians, né? Que na rodada anterior, e eu até comentei no outro podcast, existia até muita desconfiança com esse time do Corinthians, porque tinha acabado de perder o Rodriguinho, então aquela pulga atrás da orelha, né? Muita gente achando que acabou pro Corinthians, né? O ano do Corinthians é brigar por, no máximo, Sul-Americana, e deu a resposta logo em seguida. Então, foram bem, né? Romero fez os dois gols, foi bem. O Jadson jogou bem também. O Matheus Vital também jogou bem. Então, assim, Pedrinho. Então, acho que os que ficaram estão dando a resposta, né? Estão respaldando a permanência do Osmar Loss. Então, muita gente fala que o Osmar Loss é um técnico fraco, mas ele teve a pausa da Copa do Mundo para trabalhar. Então, vamos ver. Acho que tá muito incerto ainda, eu acho, né? O técnico é novato, ainda sofre muita desconfiança. O time perdeu muitas peças importantes. Então, assim, é uma incógnita o Corinthians ainda. É difícil avaliar se vai continuar bem, se vai continuar mal. Não acho que pode desprezar, né? Se a gente considerar que o Corinthians já tem uma metodologia de jogo, né, e que, independentemente do técnico que venha, o Corinthians mantém esse padrão, tem tudo para ser um time, se não, né, um time de brigar pelo topo da tabela, pelo menos um time para se manter no meio da tabela com muita facilidade e complicar a vida dos adversários. Então, é difícil, o que eu falei, difícil cravar, difícil prever o que vai acontecer, mas se a gente se vê o último jogo, não jogou mal, né? Lógico, tomou um sufoco do Cruzeiro também, mas conseguiu o resultado, é isso que precisa. Pô, pode tomar pressão, mas se conseguir o resultado positivo, é isso que vale, entendeu? Então acho que vamos ficar de olho, né? Que eu falei, muito complicado, né? Tentar prever alguma coisa, mas vamos ficar de olho, né? Tem jovens atletas promissores e o Osmar Loss também é um técnico da nova geração. A gente não conhece muito o trabalho do cara, então é monitorar agora, né? E deixei para fechar para falar do jogo do Fluminense contra o Palmeiras, porque foi um jogo de primeiro tempo foi do Palmeiras, o segundo tempo foi do Fluminense, né? E o Fluminense ganhou de 1-0, jogava em casa. E assim, teve o lance positivo e negativo para os dois times, né? O Palmeiras começou o primeiro tempo muito melhor, de novo, né? Criou oportunidades. Se a gente vê os melhores momentos, o Palmeiras teve duas chances claríssimas de gols que o goleiro defendeu. Então, é aquela coisa, o Palmeiras não cria ótimas chances de gol, não faz,
e acabou tomando um gol do Fluminense no final do primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo e não jogou nada o segundo tempo, assim, e não é nem aquela coisa de que pô, o Fluminense jogou demais, né? O Fluminense nem chegou a ameaçar o Palmeiras, de fato, para conseguir o segundo gol. O Palmeiras se perdeu sozinho, né? O time se perdeu, sumiu, assim. O Roger Machado colocou os principais atletas para jogar, Lucas Lima, Moisés, tava o Gustavo Scarpa, que inclusive foi muito vaiado pela torcida, toda vez que ele encostava na bola foi vaiado. Eu acho que sentiu a pressão sim o Gustavo Scarpa e o Palmeiras se perdeu. Assim, não teve o Palmeiras, lógico, a defesa do Fluminense foi muito bem. Acho que eles, né, as bolas mais importantes que o Palmeiras até conseguia, sim, de 20 bolas o Palmeiras conseguia uma boa. E quando não conseguia só uma boa, a defesa do Fluminense estava atenta e tirava. Então, cara, foi um jogo muito feio do segundo tempo pro Palmeiras. É, bizonho, assim, se a gente considerar o elenco que tem, foi bizonho. E isso refletiu direto no resultado pós-jogo, que o Roger Machado foi demitido. É, cara, é difícil falar, né? Se, assim, quem concorda ou não concorda, acho, acho, acho estranho, né? Assim, não concordo com a demissão, justamente porque o novo técnico, porque teve a pausa da Copa, né? Se tivesse mandado embora antes da Copa, o novo comandante teria muito tempo de trabalho e uma demissão agora, né? Querer que o novo treinador faça milagre, não, cara, assim, vai ser muito difícil que isso aconteça. E eu já tinha falado no outro podcast, né? Esse ano do Palmeiras, para mim, se ganhar um título é muito, né? Então, agora complicou ainda mais, né? Eu tinha dito aquilo com o Roger Machado. E agora, pô, trocando o treinador no meio do ano, né? O cara não vai ter nem tempo de trabalhar. Eu me arrisco a dizer agora que esse ano do Palmeiras está perdido de novo, né? Não vai ter nenhum título, pode esquecer, que é um time que oscila muito, né? É, é o que eu já tinha falado, é complicado, né? Porque assim, o trabalho do Roger, apesar dos números, né? E ele sempre fala isso nas entrevistas dele, né? Mesmo perdendo, empatando, ele sempre gosta de citar os números. Ele gostava de citar os números, né? Falar que criou boas chances, perdeu num lance de azar, tal. Ele sempre gostava de falar que os números eram muito positivos e realmente, de fato, o aproveitamento do Roger é muito bom, mas o time oscila demais, né? E eu até vi o Caio Ribeiro comentando isso, com o elenco que ele tem na mão, um time, né, um time oscilar da forma que oscila, e não é oscilar de um jogo para o outro, é oscilar dentro do mesmo jogo. Assim, é uma gangorra assombrosa, assim, é assustador, né? E de novo, com um elenco desse. Então, assim, é complicado, né? Mesmo você querendo defender o treinador, é complicado se defender, né? Fala assim, tudo bem, o aproveitamento é muito bom, né? Mas com um time desse, com um timaço desse, é, você não conseguir fazer esse time jogar pelo menos o mínimo, né? Que o nome dos jogadores sugerem, né? Então é complicado, né? Você bancar. É o que eu falei, sou contra, justamente porque o novo treinador não vai ter tempo de trabalho, né? E para um time que a gente vem acompanhando, vem investindo muito, sonhando com muitos títulos, é, cara, jogou o planejamento no lixo, né? Acabou de jogar o planejamento no lixo e acho que esse ano acabou para o Palmeiras, né? Se não vejo qualquer possibilidade agora de o Palmeiras disputar por algum título, né? Ainda tá na primeira fase, lógico, o Campeonato Brasileiro ainda está no primeiro turno, mas Copa do Brasil está em fase de mata-mata, Libertadores já vai voltar também em fase de mata-mata, então, olha, para quem é palmeirense, eu acho que vai ter que torcer muito para o novo técnico conseguir fazer esse time jogar em tão pouco tempo. Lógico, a gente acompanhando as notícias, né, me parece que o Palmeiras quer contratar um técnico de mais bagagem, né, um técnico mais cascudo, com mais títulos no currículo, né,
pô, você pegar um técnico desse, claro, o cara tem mais experiência, ele vai chegar já, vai conseguir, não acho que vai ser um fiasco, né? Ele vai conseguir fazer o time jogar é, bem de uma certa forma, mas é complicado, né? Ele não conhece os jogadores, não conhece o ambiente, não sabe como é que os jogadores estão acostumados a jogar, então é, vai ser meio conturbado, eu acho. E fora os nomes, né, que eles estão considerando, né, o Felipão e o Luxemburgo, né, que eu acho que parece que são os mais cotados. É complicado, complicado demais. Falei, o Felipão, a última vez que treinou o Palmeiras foi antes da Copa de 2014. E assim, o Luxemburgo também recentemente não vem fazendo bons trabalhos. Então, de novo, né? Complicado, né? Não, assim, o, 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 o currículo dos dois treinadores, né, nos últimos anos, se a gente pensar em Brasil, assim, não é favorável, né? Então, assim, é, fica uma preocupação, eu acho. Então, é, jogou fora, né, o planejamento, o time do Palmeiras e vamos ver. Acho que se conseguir se classificar para a Libertadores esse ano, vai ser lucro, né? E tudo depende agora dos jogadores, né? O quanta raça eles vão pôr nos jogos, porque o futuro do Palmeiras esse ano vai depender disso, de quanto coração os jogadores vão pôr dentro de campo, porque o treinador novo não vai ter tempo de fazer nada. Então vai depender muito do coração, da garra que eles vão colocar para conseguir ir longe em alguma competição ou eventualmente disputar um título. Então, torcedor palmeirense aí acho que fica a preocupação e vamos ver, né? Hoje a gente tem mais jogos, né? A chance do Internacional voltou a subir na tabela, a chance do São Paulo assumir a liderança. Então a rodada ainda está quente, né? Não só pela questão, né? Semana passada o Santos mandou o Jair embora. Esse ano, essa semana o Palmeiras mandou embora. Então assim, tá quente o campeonato e assim, o que deu para notar é que realmente, né? Depois da Copa, os times que estão lá em cima estão continuando muito bem e quem está embaixo continua muito mal, né? Não conseguiu mostrar um bom futebol o suficiente para sair da zona de rebaixamento. Então, é, acho que a pausa da Copa acho que não fez bem nem mal para ninguém, continua do mesmo jeito, né? É, mas vamos acompanhar, o que eu falei, já a gente está no primeiro turno ainda do Brasileirão. Se- Pô, segundo turno tem muita coisa para acontecer, mas acho que o título vai ficar mesmo para esses caras que já estão no topo, né? Flamengo, tudo bem, Flamengo ainda disputa outras competições, mas é líder, né? Acho que o Flamengo dedica sim uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro. São Paulo, com certeza, né? O Atlético Mineiro também eu acho que dedica uma atenção especial ao brasileiro e fora o internacional também. Então, é, acho que, acho que ninguém vai destoar, não. Acho que o campeonato vai ser brigado até o final e tomara, né? Que aí a gente seja premiado com um campeonato tenso até o final, né? Porque aí a gente, pô, aí dá uma animada, né? Não fica tão, né, não fica tão óbvio quanto foi ano passado, né? Não vou falar que foi chato, né? Pro torcedor corintiano foi muito bom, mas não fica tão óbvio, né? Já estava óbvio que o Corinthians ia ser campeão e que nada ia acontecer para mudar isso. Então esse ano não tem nada óbvio, não tem nada certo e vamos acompanhar os jogos de hoje e depois a gente volta para comentar, né, as mudanças na tabela. Isso aí, gente. Valeu pela atenção, um forte abraço e até a próxima.